Agora, eu tenho uma notícia que está deixando muita gente preocupada. Mpox. Sabe aquela doença transmitida pelo vírus Monkeypox? Só que é transmitida por meio de pessoas, animais e até por objetos contaminados. Antiga varíola dos macacos chamava. Surto em 15 países da África, gente. E aí a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, decretou a doença como emergência em saúde mundial. É para a gente ficar assustado, né? E a gente, claro, traz esse assunto aqui para São Paulo, para o Brasil, para saber como estamos em relação a isso. Qual é a nossa situação? A gente tem risco? Tem algum risco de ser uma emergência assim? A Ariane Rolim foi atrás desses dados, tem as informações, os números atualizados. São mais de 300 casos já registrados no estado de São Paulo e ela está lá no Hospital Emílio Ribas, aqui da capital, que trata desse assunto, dessa questão aí de infecção. Está com o especialista no assunto, não é isso, Ari? Bem-vinda mais uma vez. É isso mesmo, Michele. Olha, os dados assustam mesmo. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, o estado de São Paulo tem um número de 315 casos confirmados de Mpox. Já na capital paulista, nos primeiros 7 meses de 2024, são 217 casos confirmados. E aí fica aquela dúvida, né, que todo mundo está apavorado. Será que isso vai se tornar uma pandemia? Para isso, nós vamos conversar com o médico infectologista, o Raísson Teixeira, o doutor que vai representar agora aqui, né, o Instituto Emílio Ribas. E, doutora, a primeira pergunta, isso pode se tornar uma pandemia? Bom dia. Bem, existe um risco, né, mas não igual ao que foi da Covid, por causa dos meios de transmissão, né? A gente ficou muito com essa palavra pandemia, né, por causa da Covid, mas era uma doença transmitida muito por gotículas, pela saliva, e agora não. O Mpox é uma doença transmitida por contato. Então, ela até pode se espalhar por todas as regiões do mundo, mas numa intensidade muito menor do que a gente viu em relação à Covid. Quais seriam esses sintomas? O senhor disse que é preciso um contato. Seria o contato o quê? Com uma ferida, com gotículas de saliva? Qual seria o sintoma e como é a transmissão? A transmissão é principalmente pelo contato com uma lesão, com uma pessoa que está doente e o contato sem proteção daquela lesão. Então, essa é a principal forma de transmissão, eu entrar em contato com pessoas doentes e que estejam ali com as lesões ativas, ou às vezes com roupas, toalhas de pessoas que estão doentes, que acabaram de utilizar e que o vírus ainda está vivo. Por isso que é uma transmissão mais difícil do que aquela que acontecia pelo ar. Existe até um risco hipotético de transmissão pelo ar, mas que o principal do Mpox é a transmissão do contato, ou seja, de estar próximo, encostar em alguém, ter esse contato mais próximo em relação a quem esteja doente e que esteja com lesão. Como são esses sintomas? Muitos se falam dessas lesões pelo corpo. Como são elas? Primeiro que às vezes a doença pode aparecer de forma como as outras, porque ela pode dar febre, dor no corpo, inchar os gânglios, dor de cabeça, que são sintomas comuns de doenças infecciosas, virais, que acontecem normalmente. Depois de alguns dias, 2, 3 dias, aí começam a aparecer lesões de pele, principalmente ali onde foi a porta de entrada e que são como se fossem espinhas grandes, né? E que vão aparecer, que podem ser poucas ou até múltiplas ao longo de todo o corpo ou localizadas mais naquela região de contato, como a região de períneo, região perianal, que às vezes pelo contato sexual, mas não é uma infecção sexualmente transmissível, mas pelo contato que ocorreu, são áreas às vezes mais expostas. Então, começa com sintomas meio que gerais e depois vem as lesões de pele. Essas lesões aparecem com quantos dias, de repente, após um sintoma de febre? Elas costumam aparecer depois de 2, 3 dias, tá? E entre eu ter contato com uma pessoa doente até a doença aparecer, pode ser de 3 semanas. Por isso que a gente precisa ficar de olho. Se eu entrar em contato, tiver um contato muito próximo com alguém doente, eu tenho que ficar de sobreaviso até 3 semanas para saber se realmente eu não vou desenvolver a doença. E aí, caso saiba, antes de mais nada, como é que eu sei que eu vou atestar que a pessoa está com a Mpox?
Muito importante que se a pessoa tiver com esses sintomas que a gente falou, começou a ter febre, dor no corpo e aparecimento de lesões, tipo úlceras grandes mesmo na pele, que ela procure um serviço médico para ser avaliado e após feita a suspeita vai ser coletado um material das lesões, como se fosse um cotonete que a gente coleta, manda para o laboratório para analisar, que vai dizer se realmente é ou não o vírus Mpox. A partir daí, a pessoa deve ficar isolada, mas restrita, sem contato com outras pessoas, até que todas as lesões cicatrizem. Ela tem que ficar com a pele boa para sair do chamado isolamento e voltar a ter o convívio social. Oriane, Pergunta que está sendo muito... Oi, Michele, diga. desculpa te interromper. Eu não sei se o doutor me ouve, mas eu gostaria de saber, ele deu esse tempo, assim, eu tive contato, tenho que esperar. Só que algumas imagens que eu vi da Mpox parece uma catapora. E aí, de repente, eu não sei se as pessoas podem confundir. A Michele perguntou que algumas pessoas podem, de repente, confundir a Mpox com uma catapora, porque as lesões, às vezes, podem ser parecidas. Devo realmente esperar um tempo para procurar ajuda médica ou é ideal que vá logo? Isso é muito comum, isso já aconteceu em 2022, então ela tem razão, tanto com a catapora quanto com o herpes zoster, que é a reativação da catapora mais em adultos. E se tiver essa dúvida, não fique em casa com dúvida, procure um serviço médico, é melhor que alguém veja, tire a dúvida, converse para ver se é ou não é. A Mpox tem uma característica meio diferente, a hora que você olha da catapora, mas pode confundir no começo, e o laboratório às vezes vai dar essa análise final. E outra pergunta muito comum, existe uma vacina para Mpox? Existe uma vacina que foi criada para a varíola e que pode ter uma proteção cruzada, uma proteção parcial para o Mpox, e que tem sido usada de uma maneira ainda sem muitos estudos em relação a quanto ela funciona, né? Porque esses vírus eles têm uma proteção cruzada entre si. Entretanto, a gente não tem essa liberação aqui no Brasil da vacina e a gente não está nesse momento com estoques de vacina de Mpox aqui. O que a gente tem são estudos, e aqui no Emílio Ribas é um dos locais, que para quem teve um contato próximo com alguém com Mpox, pode nos procurar. A gente tem um estudo que até 14 dias desse contato, a pessoa recebe a vacina nesse estudo e será seguida para saber se vai desenvolver a doença ou não. Essa vacina, no caso do estudo de vocês, não é para que não pegue Mpox, e sim para que ela não avance de maneira mais severa, é isso? É para as duas coisas, para a gente saber se ela vai causar uma proteção total e a pessoa não ter a doença, ou se ela tiver, que ela seja muito mais branda e que ela se recupere rapidamente. E quanto à prevenção? A prevenção fez uma pessoa que tem a suspeita de Mpox, ela deve procurar o serviço médico para tirar a dúvida, deve ficar em isolamento, não tendo contato com outras pessoas até que esse resultado, até que isso seja respondido. E se a pessoa tiver com Mpox, então que se limite às visitas, que as outras pessoas não entrem nesse contato próximo, usem proteção, para que também não se contaminem. Então a gente precisa dessas duas coisas, quem tem ir atrás e fazer o diagnóstico, e as outras pessoas tomarem cuidado também para não entrar em contato muito próximo de quem está doente. Muito obrigada, doutor. Michele, é com você no estúdio. Obrigada. Por favor, Ariane, agradeça ao doutor aí pelas informações, pelo serviço prestado aqui à população. Acho que muita gente já está preocupado, né? Sabendo, ai meu Deus, tem vacina, não tem? Então não tem uma regulamentação ainda da vacina no Brasil, são poucas doses da vacina ainda, mesmo lá nos países da África, que estão sofrendo de forma mais contundente com a Mpox. Então há essa questão vacinal, tem que ficar de olho mesmo. E também tem uma informação da Organização Mundial da Saúde de que há uma confusão constante dos sintomas da catapora, varicela, com Mpox. E também não pode descartar também a contaminação. Obrigada, Ari. Obrigada, doutor, pelas informações. Aí, você vê que é um assunto de saúde pública e a gente tem que prestar atenção. E eu vou chamar aqui no nosso telão mais um alerta para vocês aí dos sintomas. Vamos colocar aqui na tela para você ficar bem ligadinho, porque a gente presta o serviço mesmo. Então, presta atenção, tira um print aí da tela ou uma foto, que aí você já guarda isso e fica atento. Ó, os sintomas duram de 2 a 4 semanas. E quais são? Dor de cabeça, os gânglios aqui no pescoço, tá, gente? Eles ficam inchados. Sabe quando você pega no pescoço e sente os gânglios? Isso aqui. Você sentiu que ele ficou inchado, é um sinal de alerta. Dor no corpo, lesões genitais e na região
do ânus, então aqui na virilha, nas partes íntimas. Você tem muita lesão na pele, e a gente viu pelas imagens como fica a lesão, né? A gente tem até ali um detalhe naquelas bolinhas ali embaixo, ó. Você tem alguns exemplos de como pode ser essa lesão na sua pele. Parece mesmo com a catapora, né? De repente, se você já viu. Olha aí essa imagem para você que fica bem mais claro que tipo de lesão a gente já está falando. E febre. Então, se você teve dor de cabeça, gânglio inchado, dor no corpo, lesão na parte íntima, febre e muita lesão na pele, pode ser catapora, mas pode ser mpox. E aí todo cuidado é pouco. Os sintomas duram, portanto, de 2 a 4 semanas, então podem chegar a 1 mês de sintomas, e as pessoas devem procurar imediatamente o serviço de saúde. Portanto, mais de 300 casos registrados no estado de São Paulo. A gente sabe que São Paulo recebe gente de tudo que é lugar do mundo, de tudo que é lugar do Brasil, então a gente sempre tem que ficar de olho nesse assunto. Havendo atualização por parte da OMS e também dos números aqui em São Paulo, a gente traz no Chega Mais notícias para